paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. É bom estar neste lugar. Como é bom rever os amigos, os irmãos de longas datas, ver jovens aí dando frutos na casa do Senhor, louvando, adorando, irmãos que não mudaram em nada na aparência, rever nosso querido bom pastor Júlio Mafra. Foi na sua gestão que nós saímos e coincidentemente estamos na sua gestão aqui ministrando. Muita estima por nosso pastor Júlio Mafra. Agradeço ao Anilton por nos dar a honra de estarmos aqui. Aproveitando que os irmãos estão sobre seus pés, abra comigo o Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 21. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 1. É como estar em casa, né? A irmã Mendes, irmão Mendes. Eu fico até nervoso, porque foram os meus mestres, meus tutores, meus ensinadores, e hoje o Senhor me dá o privilégio de estar aqui compartilhando algo. Nós vamos então compartilhar a palavra de Deus. O maravilhoso do nosso Deus, do nosso Senhor, é que Ele dá uma semente para cada um. E essa semente a gente rega, a gente planta, a gente semeia e a gente produz. Então cada um de nós temos algo a fazer nas mãos do Senhor. O irmão Nelito não é aquele pregador eloquente que vai fazer você pular, vai fazer você, saltar do banco, mas você vai sair daqui refletindo e meditando na palavra de Deus, e essa palavra vai te alimentar no decorrer da semana, e você vai receber bênçãos e milagre e graça de Deus para prosseguir na caminhada. Amém? Os irmãos encontraram? João, capítulo 21, a partir do versículo 1, a versão que está em minhas mãos diz o seguinte: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Versículo 3. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros disseram: nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhinhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Versículo 10. Jesus lhes disse: traga algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabia que era o Senhor. Até aqui, queridos, podeis tomar assento, podeis se acomodar. O texto que o Espírito Santo colocou ao meu coração nesta noite para junto nós meditarmos e pensarmos na palavra do Senhor, foi este que o evangelista João narrou no capítulo 21, a partir do versículo 1,
ele começa dizendo que depois disso Jesus se manifestou outra vez no mar da Galileia, no mar de Tiberíades. Outra vez Jesus se manifestou. Jesus já tinha sim sido crucificado, Jesus já tinha sido ressuscitado ao terceiro dia, e as mulheres foram as privilegiadas, porque elas foram as primeiras a ir ao túmulo e ver que o túmulo estava vazio, que a pedra tinha sido removida, e foi um desses anjos que removeram a pedra, que falaram para Maria e para as mulheres que a acompanhavam, que avisasse aos discípulos e a Pedro, que fossem para a Galileia, que lá ele passaria instruções do que deveriam fazer. Porém, antes que esse fato ocorresse, o Senhor se manifestou duas vezes mais. Uma vez quando eles estavam reunidos dentro do cenáculo, com medo dos judeus, naquele mesmo final de semana, em que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. O Senhor apareceu no meio deles: paz seja convosco. Eles estavam com medo dos judeus, atemorizados, confusos, mas o Senhor apareceu no meio deles, rogando e dizendo: paz seja convosco. Parecia contraditório, mas aonde há a presença do Senhor, a sua paz tem que estar presente. Mesmo que a circunstância em volta não seja de paz, mesmo que estejamos em perseguição, mesmo que estejamos com um cenário diferente, mesmo que as coisas estejam ruim ao nosso favor, mas a paz do nosso Deus, a paz do nosso Senhor tem que estar abundante em nosso coração. Por isso que nós devemos todos os dias pedir: Senhor, que a tua paz nos acompanhe. Senhor, que o Senhor esteja comigo todos os dias, como tua palavra prometeu. E essa foi uma das vezes que João narra da manifestação de Jesus com os discípulos. A segunda é que depois, Tomé não estava nesse fato, e depois falaram para Tomé: nós vimos o Senhor, nós vimos o nosso mestre. E Tomé então debocha e disse: se eu não colocar o dedo na mão dele, no furo da mão dele, e não levar a mão ao seu lado onde ele foi ferido, eu não crerei. E 8 dias depois, no próximo domingo, o Senhor apareceu e Tomé estava com eles, porém as portas estavam fechadas, e o Senhor aparece no meio deles. E então o Senhor novamente diz: paz seja convosco. Olhe que a palavra de ressurreição do nosso Senhor é palavra de paz. Não é palavra de prosperidade, não é palavra de abundância, mas palavra de paz. A paz tem que prevalecer em nosso meio. E muitas vezes nós viemos para a casa do Senhor, queremos bênçãos, queremos cura, queremos libertação, mas não temos paz para sentar do lado do irmão. Não temos paz para estender a mão para um irmão e olhar no olho dele e dizer: a paz do Senhor, meu irmão. A palavra do meu Salvador e do seu Salvador é paz. Se nós não tivermos paz uns com os outros, nós não alcançaremos as demais bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Então, o primeiro passo para nós alcançarmos as bênçãos do nosso Deus é termos paz e comunhão uns para com os outros. E o Senhor então chega no meio dos discípulos e chega para Tomé: Tomé, eis aqui as minhas mãos, eis aqui ao meu lado, toca, veja, confira. E Tomé então cai aos pés e diz: Senhor, mestre. E o Senhor então fala: crês porque viste? Você viu, então creu. Mas bem-aventurados são os que não veem, mas creem. Quantos aqui não viram ainda o Mestre, mas creem que daqui a pouco Ele vai vir buscar-nos e levar para a eternidade? Aleluia! Nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas cremos que Ele está perto, que Ele vai vir nos buscar. Aleluia! Louvado seja Deus!
Esta foi então a segunda vez que João narra a aparição de Jesus Cristo ressuscitado. Porém, então passa-se um tempo e os discípulos na Galileia vão para a Galileia aguardar que o Senhor Jesus chegue e se apresente como havia prometido mediante a palavra do anjo. Porém, creio eu e alguns discípulos, alguns estudiosos mencionam que o prazo que Jesus levou foram 40 dias que ele se manifestou da sua ressurreição até a ascensão aos céus. Foram num período de 40 dias e estima-se que aproximadamente uns 28 dias foi que eles estavam ali no Mar da Galileia da última aparição. Então eles estavam impacientes. E Pedro, o mais impetuoso, estava muito impaciente e desanimado. Como assim, irmão Nelito, desanimado? Imagine, se coloque no lugar de Pedro. Por que que o anjo falou para que os discípulos fossem para a Galileia e frisou somente a pessoa de Pedro? Porque Pedro foi a pessoa que disse a Jesus que ele estaria com ele até a morte, que não o negaria, que jamais o deixaria. Porém ele negou a Cristo 3 vezes antes da sua crucificação. Pense como estava o psicológico de Pedro. Pense como estava a sua mente. Ele estava abalado, por isso o anjo frisou a pessoa de Pedro. Pedro precisa estar com os discípulos naquele lugar. O Senhor não deixa ninguém para trás. Nós podemos errar, nós podemos falhar, mas o Senhor, Ele não desiste de nós. Nós podemos ter desistido do Senhor, parado de crer nas suas promessas, mas as promessas de Deus permanecem de pé na minha e na tua vida. Então, hoje Deus tem uma palavra de ânimo para a sua vida. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu das suas promessas. Quando Ele te prometeu, Ele sabia por onde você ia trilhar, e mesmo assim Ele fez a promessa, porque Ele conta com você. Aleluia. O Senhor não desanima, o Senhor não desiste de ninguém. Então Pedro estava lá, mas estava impaciente. Então ele olha os discípulos, vê a demora do Senhor aparecer e diz: sabe de uma coisa? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu vou pescar. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Apesar que faz mais de 2 anos e meio, quase 3 anos que eu não subo num barco, que eu não lanço uma rede, que eu não limpo uma rede. Mas é como andar de bicicleta. Você aprende uma vez e é para o resto da vida. Vou pescar. E os discípulos que estavam à sua volta disseram: peraí, Pedro, nós vamos contigo. E isso me chamou a atenção pelo fato de que uma pessoa desanimada, uma pessoa entristecida, conseguiu influenciar as outras demais a seguir o mesmo caminho, a voltar atrás, a fazer aquilo que o Senhor já tinha tirado eles naquela posição de fazer. Porque o Senhor, no capítulo 5 de Lucas, Ele entrou no mesmo barco de Pedro, quando Pedro já voltava de uma madrugada, de uma noite infrutífera, que passou a noite inteira tentando pescar e não pegavam nada. Porém, eles voltavam e tinha uma multidão na praia, e eles olharam aquela multidão, e o Senhor estava sendo jogado para as águas por causa da multidão. E o Senhor pede então para os pescadores naquele barco, que estava Pedro, e disse: me empresta o seu barco, eu preciso ministrar, mas se afaste um pouco da margem, para que eu possa ministrar um ensinamento para esse povo. E eles o fizeram muito educadamente, e depois disso, depois de ministrar, eles disseram: agora vocês vão a mar alto e lancem as redes. Aí eles disseram: Senhor, o Senhor ministrou, o Senhor falou muito bem, palavras lindas, maravilhosas, mas pescador somos nós, e nós passamos a noite inteira trabalhando, e se pesca é de noite que dá maior chance, mas segundo a sua palavra, nós vamos lançar a rede.
E esse mesmo Pedro teve humildade e lançou a rede. E o que aconteceu? Eles mal puderam puxar a rede. E o barco estava indo a pique, de tamanha pescaria eles fizeram. Tiveram que chamar os outros barcos, tiveram que chamar os concorrentes para poder segurar as redes e então arrastar aqueles peixes para a praia. E Pedro, diante daquele milagre, ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro reconheceu a divindade do Senhor e reconheceu as suas misérias. E o que é maravilhoso é que na presença do Senhor, a gente não consegue ficar apontando o dedo, a gente não consegue ficar vendo os erros e as falhas dos outros. A gente olha para dentro de si mesmo e começa a ver as nossas falhas, as nossas fraquezas, e reconhecemos as nossas misérias e nos prostramos diante do Senhor e dizemos: Senhor, como eu sou pecador, afasta-te de mim. E o Senhor diz: não, Pedro, eu a partir de hoje te farei um pescador de homem. E o que é lindo que a passagem de Lucas capítulo 5 diz é que aquela pescaria toda, eles não venderam tudo, armazenaram e seguiram a Jesus. Não, o texto diz: e deixando tudo, seguiram a Jesus. Eles fizeram a maior pescaria da sua vida e deixaram na praia para seguir a Jesus Cristo. Aleluia. Às vezes o caminho de Cristo, nós primeiro temos que perder para depois ganhar. E muitos querem ganhar para depois perder. Não, irmãos, nós temos que perder orgulho, perder a soberba, perder a altivez e deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar pelo caminho que Ele desejar. E no caminho, aleluia, será caminho de vitória, será caminho de cura, será caminho de milagre, será caminho de bênçãos. Mas nós precisamos parar de pensar em nós mesmos para seguir o caminho do Senhor. Aqueles pescadores ousaram seguir a Jesus e deixar tudo. Porém agora o mesmo Pedro quer voltar para o mesmo caminho. Vou pescar. E aí eu entendo que diz, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios ali, agora me foge a memória, que as más conversações corrompem os bons costumes. Quanto tempo leva, irmãos, para você criar um bom costume? Nós estamos na época, das academias, do culto ao corpo. Porém, por que tanta academia? Porque as doenças cardíacas, e a má alimentação está crescendo. Então, hoje em dia, você vai no médico, o médico diz: teu colesterol está alto, seu Mendes, vai fazer caminhada. Mas nós nunca fizemos caminhada. Então, nós temos que inserir o hábito de fazer caminhadas regulares todas as semanas. Como que se adquire esse hábito? Insistindo, 1, 2, 10 dias, 20 dias. Diz os estudiosos que a partir do 25º dia, você já começa a tornar natural e vira-se um hábito. Porém o apóstolo Paulo descobriu que as más conversações jogam fora todo este hábito, todo esse esforço, todo esse trabalho, toda essa dinâmica para você conseguir conquistar algo por causa de uma conversa fiada, é jogado fora. Por isso, cuide quem você está escutando, cuide com quem que você está andando, cuide quem é a pessoa que você está dando ouvido. Às vezes ela está te levando, está te desanimando, tirando do propósito. Porque é mais fácil a gente perder um bom costume por causa de uma conversa mal colocada. Aqui um desanimado influenciou todos os outros discípulos a seguir o mesmo caminho. E eles foram pescar. Porém, o que aconteceu? Nada aconteceu. Passaram a noite pescando, se esforçando, labutando, mas não pegaram nada. A labuta, o trabalho, todo esforço sem a direção do Senhor é esforço em vão. Sem uma direção do nosso Senhor é em vão o caminho.
Por que nós insistimos às vezes? Não, eu vou tentar, eu vou fazer. Por orgulho, por soberba. Mas, se nós formos humildes e dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, nós vamos economizar muitas frustrações e vamos ter muito sucesso na nossa caminhada, por eu simples ouvir a voz do Espírito Santo. Mas o que acontece? Pastor Júnior Cardoso já dizia aqui nesse púlpito: nós somos a geração do micro-ondas. Lembram disso? Nós queremos que dobrar o joelho aqui e sair na porta, já receber a cura, já receber o milagre. Nós não temos paciência para esperar a resposta de Deus. Nós não temos paciência para esperar Deus falar. E olha, irmãos, o silêncio de Deus também é resposta. Às vezes quando Deus não responde, Ele está dizendo: espere um pouco mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, insista um pouco mais. Por que Ele faz isso? Porque Ele quer ter um relacionamento comigo e contigo. Ele quer ter intimidade. Porque muitas vezes Ele sabe que se Ele der a bênção de início, nós não voltamos mais, nós não dobramos mais os joelhos, nós não buscamos mais a sua face, porque nós estamos vinculados ao Senhor por causa da necessidade. Mas quando nós vinculamos ao Senhor por amor, por desejo, por graça, aí nós, não importa a circunstância, se estamos com saúde ou se estamos enfermos, nós queremos a presença de Deus, nós queremos estar na presença de Deus, nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós queremos Ele, independente da circunstância. Aleluia. Então nessa noite reflita: o que te motiva a estar na presença de Deus? O que te impulsiona a estar na casa do Senhor? É a necessidade? Ou é o desejo de estar na casa do Pai? De repente o Senhor fala comigo diferente. Examine o seu coração nessa noite. E os discípulos frustrados voltam então para a praia. Está amanhecendo, a madrugada está se findando, e eles voltam e vem uma figura na praia passando. E aquela figura eles não reconhecem quem é. Aquela pessoa grita para eles e diz: filhinhos, filhos, tem alguma coisa para comer? E eles respondem: não. Estudando e analisando a palavra, os estudiosos, analisando o grego, dizem que a entonação no grego, a pergunta que ele fez, ele já esperava uma resposta negativa. Tipo assim: vocês não têm peixe aí, né? Como se fosse nos nossos dias. Jesus já sabia que eles não tinham peixe, mas ainda assim ele perguntou. Mas eles não sabiam que era Jesus. Mas Jesus disse: eles estão frustrados, eles estão desanimados, eles estão aborrecidos, mas eu vou provar eles mais um pouquinho. Como é que eles vão reagir com mais uma provinha só? Aleluia. Às vezes a gente está nesse delinear, vindo de uma investida frustrada, vindo de uma caminhada frustrada. Poxa, eu achei que ia dar certo, não deu. Poxa, eu achei que era ali a minha resposta da minha vitória, e não foi. E quando a gente vem cabisbaixo, desanimado, frustrado, o Senhor manda um abençoado para nos provar mais um pouquinho. E a gente às vezes quer até julgar, quer até criticar, mas às vezes a gente não reconhece, e é o próprio Senhor nos provando. Por isso nós não devemos julgar. Aqueles discípulos responderam: não temos. Aí aquele Senhor, desconhecido até então para eles, disse: lancem a rede para o lado direito que vocês vão encontrar.
Aqui eu parei e analisei, porque eu gosto de entrar no texto e me colocar. Imagino eu dentro do barco, junto com os discípulos, lançando rede, puxando rede e nada, lançando rede, puxando rede e nada, 1 hora, 2 horas e nada, e amanhecendo com fome, sem pegar nada, com profissionais, desde criança criados naquele mar, conhecendo todos os segredos daquele mar. Escutaram um estranho lá da praia, dando uma dica de pesca. Se fosse eu, vou ser sincero, vou dizer, quem que é esse camarada para querer me ensinar a jogar uma rede, se eu já estou pescando a noite inteira? Se coloque no lugar. Nós não reagiríamos dessa forma. Agora veja os discípulos, pescadores profissionais algum tempo atrás, filhos de pescadores, nasceram naquela região, conhecem o mar de ponta a ponta, mas eles não foram arrogantes e foram humildes para ouvir um conselho de um estranho. E quantas vezes eu e você, nós perdemos de receber uma bênção por causa da nossa arrogância, por causa de falta de humildade, de parar para ouvir o conselho de um estranho. Mas é um estranho, nem sei quem é, quem pensa que ele é para me dar conselho. Imagine nós, né, branco, encarador, aí chega um marceneiro, pô, mas se você fizer assim, poxa, o marceneiro querer ensinar nós? Mas de repente ele está vendo de uma ótica diferente, que vai dar uma luz que a gente não está vendo. Se nós tivermos humildade o suficiente para parar para ouvir, somos agraciados. Aí eu entendi o que o Salomão estava dizendo: ensina o sábio e ele ficará mais sábio. Não é que o sábio vai agregar mais conhecimento, porque o sábio já sabe. Ele cria mais conhecimento, por quê? Porque ele para ouvir. Ele é sábio porque ele para ouvir o outro. Se ele é sábio, ele não precisava parar, porque ele já tem conhecimento. Mas ele para ouvir. Sábio é todo aquele que para ouvir, mesmo que seja um repeteco do conhecimento. Então nessa noite, de repente o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui somente para te falar isso. Comece a ouvir as pessoas à sua volta. Dê valor às pessoas que estão à sua volta, que querem contribuir com alguma coisa. São humildes, são simples, são incautos, não têm muito conhecimento, mas eles querem participar da tua bênção, querem ser canal para te abençoar. E de repente você está dando abertura para Deus te dar uma direção. Aleluia. A soberba precede a queda, mas a humildade, a honra. Quer ser honrado? Seja humilde para ouvir um conselho. Aqueles discípulos não precisavam ouvir o conselho, poderiam muito bem falar: sai fora, vamos para a areia. De repente olharam para o outro: vamos tentar mais uma vez, quem sabe ele está vendo alguma coisa que nós não vimos. Lançaram a rede. Quando lançaram a rede, opa, pesou, está pesada. Todos eles se surpreenderam. Nesse momento, João, o apóstolo a quem Jesus amava, ele olhou para Pedro e disse: é o Senhor. João reconheceu o Senhor primeiro. Mas por que João reconheceu o Senhor primeiro? Aqui o Espírito Santo me deu uma luz, me clareou o texto. É natural que fosse João o primeiro a reconhecer a Jesus. Por quê? Porque João era o que tinha intimidade para deitar a sua cabeça no colo de Jesus. Foi João que o Pedro cutucou e disse: pergunta para Jesus na mesa quem é que vai trair ele, quem é o traidor, porque João era o que tinha mais intimidade. Então eu aprendi que na hora da luta, na hora da adversidade, na hora da
tempestade, quem tem mais intimidade com Cristo, reconhece Jesus primeiro, reconhece o Senhor, reconhece a boa mão de Deus, nos livrando, nos guardando, nos protegendo. Então, quanto mais intimidade, mais firmeza na tempestade nós temos, mais tranquilidade nas adversidades nós vamos ter. Então a receita é ter mais intimidade com Jesus Cristo. E aí na hora da adversidade nós vamos reconhecer que é Ele que está na tempestade. Mas porque Ele permitiu, Ele vai dizer o porquê. Tudo tem um propósito. Então João disse, reconheceu, o Senhor disse, é o Senhor. Pedro, naquele ímpeto, sabendo que era o Senhor, se cingiu, colocou a capa, porque ele tirou a capa para pescar. E olha a diferença. Capítulo 5 de Lucas, Jesus, afasta-te de mim que eu sou pecador. Aqui 21 de João, cingiu e se jogou no mar, e foi nadando para ser o primeiro a chegar na presença de Jesus. Mas ele não tinha traído, ele não estava desanimado, mas ele conhecia Jesus, ele sabia que na presença de Jesus há paz, sabia que na presença de Jesus há tranquilidade para os seus traumas, para os seus problemas, para as suas adversidades. Somente na presença de Jesus temos solução para os nossos problemas. Aleluia! É somente com Jesus. Olha a diferença do Pedro do capítulo 5 de Lucas para o Pedro capítulo 21 de João. Pedro queria estar na presença de Jesus o quanto antes, e chegou na praia. O que viram ali? Brasas, peixe e pão. Aleluia. Quantos já experimentaram, aleluia, a presença de Jesus? Na presença de Jesus há tudo, mano. Há o suficiente, há suprimento, há alimento. Na presença de Jesus há cura, na presença de Jesus há libertação, na presença de Jesus há resposta para a nossa oração, na presença de Jesus. E Ele está aqui nessa noite, Ele vai responder a tua oração. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer, fique calmo, fique tranquilo, eu estou nesta causa. Na minha presença há brasa, há pão, há peixe, aleluia. Então somente descanse e confia, aleluia. Glórias a Deus. Pedro foi o primeiro a chegar. Nessa jornada que você está trilhando, ouse que nem Pedro, e sinta que nem João. Seja sensível que nem o apóstolo João, para perceber Jesus primeiro onde Ele está. Mas seja ousado que nem Pedro, para se jogar primeiro na presença dEle. Aleluia. Precisamos ousar mais. E os outros discípulos vieram trazendo a rede, porque eles estavam a 90 metros. Chegando eles na praia, Jesus disse para os discípulos, ei, traga do que vocês pescaram, para comer também, para nós assarmos junto. Ué, mas na presença do Senhor, Ele não supre todas as coisas? Não é o suficiente? O Senhor deixa faltar alguma coisa? Jamais. Mas por que Ele então mandou trazer? Olha que interessante. Não foi o próprio Senhor que mandou lançar a rede? E foi por causa do Senhor que eles pegaram os 153 grandes peixes? Agora o Senhor quer que eles tragam desses mesmos peixes que o Senhor deu para a ceia, para que eles viessem comer. Aqui está claro que o Senhor gosta que nós venhamos compartilhar com a obra de Deus, compartilhar com o Senhor de tudo que Ele nos dá. Tudo que o Senhor, tudo que nós temos, você que é cristão, que é remido pelo Senhor, reconhece que tudo que nós temos, só temos porque o Senhor o permitiu que nós tivéssemos. Nos deu saúde, força, intelectualidade, conhecimento para conseguir. E nós louvamos a Deus, porque Ele nos deu saúde para poder
levar o pão e o alimento para a nossa família. E os dias são difíceis? São difíceis. Está mais difícil trazer o alimento? Está mais difícil, mas graças a Deus, que o Deus não deixa padecer um justo sequer. Deus tem guardado a sua casa, tem guardado a sua noiva, tem dado o livramento, o pão não tem faltado. Então não tenha medo em compartilhar do que Deus tem te dado, irmãos. Traga um pedaço do seu pão para a mesa da igreja. Traga um pedaço do seu pão para o seu vizinho. Leve um pouco. Mas Deus vai suprir. Deus vai suprir, mas Deus espera que eu e você também compartilhamos de tudo que o Senhor tem nos dado. Faz parte do trabalhar de Deus. Por que Ele faz assim? Porque Ele quer ver se o meu e o teu coração está nele ou está nas bênçãos que Ele está nos dando. É simples, é muito claro, é muito simples. Se o meu e teu coração está nas bênçãos que Deus está nos dando, uma hora Ele vai reter essas bênçãos, porque o propósito não está alcançando o propósito. Mas quando o nosso coração está no Senhor, as bênçãos não afetam o nosso relacionamento com Deus. Então Ele pode dar muito ou pode dar pouco, a nossa intimidade continua a mesma. Então não interfere. Então nesse eu posso abençoar, esse eu posso abençoar, esse eu posso abençoar, porque Ele está abençoando aqueles que precisam. Mas às vezes a gente fica com medo. Poxa, eu só peguei 153. Se eu pegasse 200, eu dava. Mas como eu só peguei 153, então eu vou reter, porque esse inverno vai ser mais frio. Ei, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Descansa nele, confia nele. Se eu não confio que Ele pode suprir as minhas necessidades, como eu posso confiar que Ele vai me curar? Como eu posso confiar que Ele vai livrar meu filho das drogas? Como eu posso confiar que Ele vai entrar com providência na minha necessidade? O Senhor pediu: traga dos peixes que você colheram. E eles vieram e cearam. E aqui eu termino. E eles começaram a comer junto com Jesus. E ninguém ousava perguntar: quem é você? Mas por que está essa pergunta aqui? Os estudiosos gostam de conjecturar, daí vem conjectura daqui, conjectura dali, e aí começam a bagunçar. E aí por isso que muitos dizem que estudar faz mal, né? Que teologia faz mal, que esfria a pessoa. Não, é porque eles, como o texto não diz, eles gostam de conjecturar. Mas é só seguir a Bíblia, o que a Bíblia diz está dito, que se não diz, não inventa. Mas os estudiosos gostam de ver que, e se nós analisarmos, a palavra de Deus diz que Jesus, quando ressuscitou, teve o seu corpo glorificado. O mesmo corpo que eu e você, quando Jesus vier arrebatar a sua noiva, nós teremos. Quantos esperam ter um corpo glorificado aqui? Esse corpo glorificado é sem mancha, sem mácula, é o corpo que nós teremos na eternidade. Esse corpo é um corpo espiritual, também físico, porque Jesus comeu, né? Ele comeu também. É difícil e complexo. Porém diz que a fisionomia era um pouco diferente. Precisava a pessoa ter um pouco de espiritualidade para ter o discernimento e compreender que era Cristo. Por isso que se vê em todas as aparições e ressurreições de Jesus, que eles custaram a reconhecer que era Cristo. Mas aqui, ninguém ousou perguntar quem era você, porque sabiam que era Jesus. Quando nós gozamos de comunhão tal, não vamos mais precisar questionar a Jesus: por que estamos passando por esta luta? Por que estamos passando por essa circunstância? Por que aconteceu isso comigo, com meus filhos, com minha família? Porque nós vamos reconhecer a mão de Deus trabalhando em nosso favor e nos livrando. Mas esse acidente foi um livramento? Sim. Às vezes Deus permite um acidente para dar um livramento lá. Porque aí nós começamos a ter uma visão macro do trabalhar do reino de Deus. E não vamos mais questionar a vontade do Senhor. E vamos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Eis-me aqui para fazer a tua vontade.
Se coloque de pé nesse instante. Você quer, a partir de hoje, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos? Às vezes, reconhecer o Senhor é continuar em silêncio. Ah, mas eu vim hoje aqui justamente para ver Deus falar comigo. Mas nós vamos reconhecer o Senhor no silêncio. Isso é intimidade, isso é reconhecimento. Deus está nos chamando nesta noite, Jesus está nos chamando nesta noite para termos mais intimidade com Ele e descansar nas suas promessas. Que tenhamos a intimidade de João, do apóstolo João, não Batista, e tenhamos esse ímpeto do apóstolo Pedro, de se jogar na sua presença, toda vez que vier uma adversidade. E aí sim, nós não vamos mais ousar questionar a Deus, porque nós vamos reconhecer Deus, nos guardando, nos dando livramento e nos dizendo: pare, não é por aí, eu quero que você volte e venha por aqui, porque eu tenho um grande livramento para te dar, porque a tua cura, a tua bênção é por este caminho. Aleluia, glórias a Deus. Que a partir de hoje nós possamos abrir nossos ouvidos, nossos olhos espirituais um pouco mais, e ter mais sensibilidade para ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. O pastor permitiu fazer uma oração. Você que esta palavra falou ao seu coração, que quer ter um pouco mais de intimidade, um pouco mais de sensibilidade, venha à frente, vamos estar orando.